qualquer. Então, a partir do momento em que eu projetar, eu vou perder o contato com o chat. Vocês, por favor, se aparecer alguma pergunta, podem ler para mim. Pois não, Caio. Professor, eu não entendi. Em relação à aula que a gente não teve na terça, Vai vai ser precisar. agora. Aí, então vai precisar postar alguma aula assíncrona ainda, ou ainda vai para ficar dentro do cronograma? A meu ver, acho que não. Eu acho que a gente vai conseguir manter tudo certinho, pelo que eu consegui ver, porque também vou utilizar, como eu sempre faço, o horário de prova para dar aula. Mas Ah, a entendi. princípio não. Beleza, então. Vou continuar. Bom, a universidade, inclusive, ofertou uma série de ferramentas para os professores, e os professores também correram atrás de uma informação que, a partir de um certo momento, começou a ficar bem abundante na internet sobre metodologias em ambiente virtual, né? Mas como eu falei na minha primeira aula, Caio, eu tenho alguns problemas em relação a isso. Primeiro porque, de uma forma geral, os nossos alunos, eles vêm de um sistema educacional das aulas expositivas. Então, mudar esse modelo muitas vezes pode trazer um problema para a turma. Os professores também, eu acho que, de uma forma geral, nós temos uma visão muito limitada do que é uma atividade de maior proatividade para os nossos alunos. E eu me questiono, às vezes, se mudar essa metodologia, eu não vou também colocar um obstáculo a mais num processo de aprendizado como nós estamos hoje em ambiente virtual. Então, sempre que eu posso, na graduação, sempre que eu posso, eu tento fazer as minhas aulas expositivas, ainda que online. E na pós-graduação é um pouco diferente, porque lá eu já utilizava algumas metodologias, por exemplo, de passar o material para os alunos lerem um período antes e a gente discutir. Mas na pós-graduação é um pouco diferente, porque eu parto do princípio que eles têm um domínio já da construção de conceitos. A construção de conceitos na graduação em as chamadas metodologias ativas, eu fico um pouco receoso ainda, apesar de a gente já estar nesse momento da pandemia, eu fico muito receoso, em especial na epidemiologia, onde às vezes alguns detalhes é que distinguem as coisas. Existem determinados conceitos na medicina veterinária que não, que eles são distinções bem drásticas, mas na epidemiologia isso me incomoda, tá? Mas até onde eu pude ver, a gente vai conseguir apresentar o conteúdo. Se houver alguma necessidade de atividade assíncrona, eu sou mais propenso a gravar uma aula minha, ou pegar alguma aula de algum colega, enfim, sobre o tema, e apresentar para vocês dessa outra forma, sem que vocês construam muito, né? Tenho que construir muitos conceitos, tá? Beleza, professor. Obrigado. Pois bem, se eu não estou enganado, a gente parou aqui quando a gente falava de determinantes do processo saúde e doença. Eu usei uma metodologia sobre o aspecto didático, né?
de distinguir esses determinantes. Bom, primeiro eu falei que eu não gosto muito da palavra determinante, né? Pela natureza multivariada que a epidemiologia mostra a respeito dos problemas de saúde. Então, eu distingui um pouco isso, né? Limitei o uso do termo determinante a cenários bem específicos e condicionados, né? Por exemplo, seria determinante ser do sexo masculino para ter tumor testicular, ou seria determinante ser do sexo feminino para ter tumor de ovário. E falei que ultimamente a expressão de fatores de risco ou fatores de proteção são mais utilizados de um tempo para cá na literatura. E aí eu dividi, né, a categoria de ambiente, agente e hospedeiro para caracterizar algumas informações de cada um desses três grupos que pudessem estar relacionados, portanto, à, à, à condição das doenças se estabilizarem, se instalarem ou mesmo se propagarem em populações. Tá? Então, agora, nessa segunda parte da aula, eu vou falar um pouco sobre algumas características de ambiente. E só para retomar, né, o que eu tinha falado na aula passada, quando a gente fala de determinantes, a gente pode estar falando, como eu deixei para vocês um material que é muito voltado para a saúde humana, né? Então você tem características sociais, econômicas, natureza política, localização geográfica, por exemplo. A gente sabe que existem, por exemplo, algumas doenças vetoriais que são mais prevalentes na região amazônica, por exemplo. Então, você tem as características do que diz respeito à população humana e você tem um contraponto nas populações animais, né? Então, você tem características das duas naturezas, por exemplo. Você tem condicionante socioeconômico do tutor, do fazendeiro, do capataz, que se reflete na saúde dos animais. Por exemplo, né, a gente pode pensar que tutores com maior poder aquisitivo vão ter animais com menor probabilidade, com menor prevalência de doença periodontal. Quer dizer, quando a pessoa tem uma determinada renda, isso é um indicador de conhecimento, e quando ele percebe, por exemplo, que o cão dele, ou que o gato dele está com um problema, né? Um acúmulo de tártaro, uma gengivite, ou alguma coisa do tipo, ele procura o serviço do médico veterinário para prestar um atendimento e dessa forma ele tem ações mais eficazes. Né? Quando a pessoa tem um menor poder aquisitivo, muitas vezes ela nem tem muito claro que o cão dela, por exemplo, necessita de atendimento de saúde bucal. E então esses animais, eles vão ter, por exemplo, maior predisposição a desenvolver essas doenças periodontais, por exemplo. Né? Isso é uma coisa. Então, as características socioeconômicas dos tutores, elas estão diretamente relacionadas à saúde e bem-estar dos seus animais. Outra coisa que eu falei é que os animais, se eles não têm essa característica, né, socioeconômica, né, cultural que os seus tutores têm, eles teriam ambientes que se refletem para esse cenário em população animal. Por exemplo, eu posso dizer que crianças em idade pré-escolar na região do Justinópolis, aqui na cidade de Ribeirão das Neves, limite com Belo Horizonte, essas crianças têm um perfil de adoecimentos e de problemas de saúde muito diferente de crianças da mesma faixa etária que moram, por exemplo, no bairro São Bento, na cidade de Belo Horizonte.
Com animais, eu poderia pensar que os sistemas de produção refletem essas distinções sociais. Ou seja, o rebanho de gado de leite altamente especializado, criado com toda a tecnologia high-tech lá, eles têm um perfil de adoecimento, de problemas de saúde, problemas sanitários, muito diferente de um rebanho de produção de bovinos de corte, que é criado num ecossistema, em um ambiente totalmente diferente. Então, a gente poderia fazer esses paralelos. Assim como na população humana nós temos os condicionantes socioeconômicos, nas populações animais nós temos os cenários de natureza de produção que por si só distinguem, né? Então, dando continuidade a essa linha de raciocínio, eu vou falar um pouco de algumas características ambientais, né? Bom, quando a gente fala de características ambientais, por si só eu tô colocando um conjunto de características muito diverso no mesmo pacote, né? Então, eu estou falando de clima, de hidrografia, de topografia, né? Orografia, que são as características do solo. Então, todas essas características, os chamados componentes físicos do ambiente, eles vão predispor ao surgimento ou manutenção de determinadas doenças a partir de condições que essas doenças também se adaptem aos diferentes ecossistemas, né? Lá no começo da pandemia do Covid, se falava muito da transmissão por contato indireto, né? Por corrimão. Eu me lembro que as pessoas começaram a recomendar que quando você comprasse produtos no supermercado, ao chegar em casa você borrifasse álcool 70% nas embalagens para diminuir o risco de transmissão. Hoje já se sabe que essa é uma atividade que pode ser útil para outros micro-organismos, mas não para o caso do Covid, não é um problema importante, né? Por quê? Porque as condições ambientais limitam a manutenção do vírus, por exemplo, em superfícies plásticas ou superfícies metálicas. Quando a gente fala, por exemplo, de agentes etiológicos, nós temos determinados agentes, por exemplo, a gente tem algumas bactérias que, sob condições ambientais desfavoráveis, elas produzem esporos que estão extremamente resistentes a um cenário como esse aí que vocês estão vendo, no ambiente da nossa caatinga, né? Então, esse tipo de micro-organismo, ele consegue sobreviver por muito mais tempo do que, por exemplo, alguns vírus capsulados que têm uma fragilidade muito grande diante de radiação solar. Quando a gente estava falando um pouco antes da aula, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, as doenças infecciosas em pequenos animais, nós vamos, inclusive, precisar compreender como que esses agentes resistem ao ambiente para propor medidas sanitárias. Ou seja, se você é chamado a atender um canil que teve um surto de sinomose, você tem um padrão de recomendações para a limpeza do ambiente desse canil muito diferente de você ter, por exemplo, você ter sido chamado para atender uma outra localidade, um canil que teve um surto, por exemplo, de doença transmitida por alimento, né? Os animais tiveram uma gastroenterite por desequilíbrio da microbiota. Então, você vai ter um outro padrão de proposta de higienização desses ambientes. Então, a gente precisa entender o ambiente como um componente importante na determinação dessas doenças, né? Bom, quando a gente fala de componentes, né, no ambiente, a gente tem, por exemplo, os componentes ambientais, que flora e fauna, muito importantes, né? Eu estava falando, você tem hoje um grupo de pesquisadores
que trabalham com vida selvagem, com animais silvestres, que buscam, inclusive, tentar compreender qual a participação desses animais como hospedeiros ou vetores de doenças, de agentes que podem ser muito patogênicos para as espécies domésticas, né? Por exemplo, existe um grupo de pessoas que tenta entender qual que é o papel de aves migratórias na disseminação de vírus, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esses vírus eles podem ser carreados por esses animais e eles se deslocam a distâncias assim globais, né? Atravessam às vezes continentes inteiros e pode acontecer de estar carregando doenças, né? Por exemplo, gripe aviária. Aí na foto vocês estão vendo, né, uma onça pintada e na outra fotografia um tamanduá-bandeira passando por um pasto, onde está tendo ali a concentração de gado, né? O que que acontece? A gente percebe que à medida que a gente expande as nossas fronteiras agrícolas, esses limites ficam cada vez mais difíceis de serem estabelecidos, né? Esses animais começam a sofrer uma pressão e a interação da presença desses animais, direta ou indiretamente com esses rebanhos, eles podem, por exemplo, transmitir doenças, né? Componentes socioeconômicos, né, como eu estava falando alguns minutos atrás, que essa influência do ser humano, né, tem em função das características sociais e econômicas. Bom, como eu falei na aula passada, é importante a gente pensar que essas características socioeconômicas, é, anos de estudo, né, escolaridade, enfim, essas são características que eles são indicadores, né, porque existe uma correlação muito grande a respeito da presença dessas características e condições sanitárias da população. A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que tem maior poder aquisitivo, ela tem mais dinheiro e ela pode, por exemplo, construir um ou mais banheiros para que a família possa usar. E isso influencia diretamente na saúde das pessoas, né? Por outro lado, um grupo social de menor poder aquisitivo muitas vezes é jogado às margens das grandes capitais para bairros onde sequer tem esgotamento sanitário, coleta de lixo, esse tipo de coisa. E hoje em dia é muito claro a relação, por exemplo, de ausência de saneamento básico com a presença de doenças na população, né? Então é aquilo assim, olha, que eu estava falando, né? Assim como você tem características socioeconômicas na população humana, você tem as estruturas de produção que vão influenciar diretamente as características, né? Por exemplo, poder aquisitivo do proprietário, grau de instrução e de tecnificação, nível de conhecimento de produção do gado ou da espécie que ele está produzindo, né? E a própria natureza de uma consciência sanitária, que é muito importante quando a gente fala de produção, né? A pessoa ter uma percepção mais voltada para aspectos técnicos científicos, né? E não mitológicos, né? Ah, mas ainda tem isso? Tem muito, né? Você pode chegar, às vezes, numa propriedade em que a pessoa ela tem uma relação com a presença da doença ainda muito parecida com aqueles aspectos que vocês devem ter visto lá no começo do curso, né? De teorias mitológicas da presença da doença, castigo divino, essa coisa toda, né? Bom, a estrutura de produção é uma dessas características ambientais também que precisam ficar bastante atenta aos olhos do veterinário, aos olhos do fiscal epidemiológico, né, que trabalha com as populações animais, né?
Então, você tem, por exemplo, em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Agropecuária, que tem escritórios em diferentes localidades do estado de Minas, e que esses colegas, eles trabalham muito pautado na estrutura de produção onde eles estão. Então, eles têm que estar muito cientes do comércio, do tipo de divisão que ocorre na terra e própria densidade populacional dos rebanhos com os quais eles vão trabalhar, porque isso está diretamente relacionado com um conjunto de doenças que ele vai, de alguma forma, administrar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de comercialização, trabalhos mostram algumas características interessantes. Por exemplo, a gente tem pelo interior do Brasil, né, as feiras, leilões e exposições que geram agrupamento, né, de animais e por esse motivo, e deveria, né, se não é feito constantemente, deveria exigir uma série de critérios preventivos, ou seja, para o animal entrar no parque de exposição, ele deveria fazer alguns testes, principalmente de doenças com impacto econômico e de maior difusão, para que aquilo não se tornasse um centro de disseminação das doenças, né? Nesse aspecto, todos esses eventos, leilões, feiras ou exposições, são os médicos veterinários os únicos profissionais legalmente com conhecimento, né, para administrar esse tipo de evento. Acontece que pelo interior do Brasil, muitas vezes essas feiras, em especial leilões, são realizados sem nenhum cuidado especial com as medidas preventivas, né? Como eu estava falando com vocês, existem trabalhos, por exemplo, que mostram que quando você aumenta recurso financeiro para que os produtores rurais comprem bovinos, comprem equinos, comprem caprinos ou suínos, de uma forma geral, você tem uma tendência a aumentar a prevalência das doenças, porque ao colocar esses recursos financeiros no mercado, aumenta o trânsito e comercialização de animais, e nem sempre esse trânsito e essa comercialização, ela é pautada, ela é seguida com critérios sanitários que propiciem a prevenção da difusão das doenças, né? Atualmente, muitos bancos, em especial o Banco do Brasil, eles conferem recurso financeiro para o produtor rural comprar rebanho, mas ele impõe algumas condições, e muitas vezes, algumas das condições impostas diz respeito ao aspecto sanitário. Então, por exemplo, o animal tem que estar devidamente vacinado para brucelose, se for de uma região endêmica, entendeu? Então, o banco ele tem que criar mecanismos para minimizar ou dificultar a oferta de crédito como uma característica de fator de risco para a disseminação das doenças. Comercialização de rebanhos, né? Quando eu coloco gado, né, é porque eu estou muito focado aqui na questão de Minas Gerais, mas poderia ser comercialização de pequenos ruminantes, se a gente estivesse falando do norte, em especial do Nordeste brasileiro. Então, é aquilo que eu estava falando, né? A comercialização direta entre um produtor e um frigorífico, por exemplo. Quando você tem essa comercialização direta, ou seja, o animal não passa por um entreposto, o que seria esse entreposto? Por exemplo, eu tenho uma fazenda e eu compro animais de diferentes origens, de diferentes características sanitárias, oriundos de diferentes lugares ao meu redor, às vezes até distante, mantenho esses animais dentro da minha fazenda até gerar um volume de venda que eu ganhe mais por volume para fornecer para o frigorífico.
Então, quando eu não tenho esse tipo de comercialização, quando o contato é direto entre o animal e o frigorífico, eu consigo evitar disseminação de diversas doenças, né? Eu também consigo melhorar o controle de origem e destino dos animais, então se eu preciso fazer um rastreamento, o meu rastreamento ele é mais eficaz. Por exemplo, o Brasil ele exporta muita carne bovina, né, para diferentes lugares do mundo, e existem alguns critérios para que o Brasil possa mandar a carne dele. Um dos critérios que vem aumentando, né, os países que compram, é a presença de alguns produtos, alguns medicamentos, algumas bases farmacológicas nessa carne. A ivermectina é uma dessas bases, né? Se eu tenho um controle da onde o animal foi criado e para onde ele foi enviado como destino para abate, eu consigo rastrear, por exemplo, se aquela fazenda ela está promovendo, como recomendam os fabricantes, os chamados períodos de carência para encaminhar o animal para abate. Quer dizer, se eu identifico alta concentração de ivermectina na carcaça, eu consigo descobrir qual que é a origem daquele animal e assim fazer um trabalho informativo, enfim, para evitar o embargo econômico dessa carne no mercado externo. Mas se o frigorífico ele compra carne de uma pessoa que compra de outras pessoas, esse controle ele é mais difícil, né? Então, uma proposta para isso é que os frigoríficos que trabalham com abate para exportação, eles passam a ser mais rigorosos com os produtores que fornecem. Então, existe uma chance, por exemplo, do frigorífico não comprar carne da minha fazenda, porque eu não tenho um controle muito claro da origem dos animais que eu compro para criar volume para vender para o abatedouro, né? Então, uma análise mais assim sobre o risco dessa operação, o frigorífico prefere não comprar os animais da minha mão, tá? E outra coisa também é que quando eu tenho essa comercialização direta, né? Hoje no Brasil a gente tem um guia de trânsito animal, que é um documento que informa sobre deslocamento dos animais de produção ou os pets. E quando tem essa ligação direta, eu consigo, por exemplo, identificar que 70% dos suínos produzidos no estado de Minas Gerais, eles estão em um polo de criação de suinocultura. Então, eu consigo identificar quais são as vias por onde esses suínos estão passando para serem abatidos e posso, por exemplo, propor medida de barreira sanitária, caso eu precise fiscalizar um número maior de animais, eu consigo fazer isso de forma estratégica. Que é isso, né? Então, assim, o trânsito dos animais, né, e a possibilidade de uma notificação rápida me permite promover ações mais eficazes, né? Quando a gente fala de doenças, por exemplo, como febre aftosa, que é uma doença que o Brasil vem trabalhando há muitos anos para erradicar do seu território, e aí uma estratégia que o país usou foi criar zonas diferentes, critérios sanitários, né, que vão desde zonas livres da doença sem vacinação, zona livre da doença com vacinação, até áreas de status sanitário desconhecido, né, que é muito perigoso, você não sabe o que está acontecendo. E quando teve o último surto de febre aftosa no Brasil, uma coisa que se percebeu é que existiam vias de trânsito que, por não terem a presença de uma fiscalização, predispunham o transporte de animais de forma clandestina. Aí você fala, pô, mas por que esse tipo de coisa acontece? Muitas vezes isso está relacionado a preço dos animais ou preço que os frigoríficos e abatedouros pagam.
Então, na tentativa, às vezes, de sonegar imposto, o produtor usa uma via de trânsito que não é fiscalizada e nisso pode, por exemplo, estar colaborando para a transmissão de uma doença, né? Quando é uma doença como febre aftosa, vocês podem imaginar, né, o prejuízo para o país, porque ao se identificar um caso, rapidamente os países que compram carne do Brasil, eles conseguem ter o direito de suspender essas compras até que todas as informações sejam esclarecidas. Recentemente, não sei se vocês viram, a gente teve alguns casos suspeitos no Brasil de doença da vaca louca, né? Que é uma doença grave, não só para os rebanhos, mas também para a população humana. E quando a doença da vaca louca ela teve um surto na Europa, em especial no Reino Unido, uma coisa que se percebeu foi exatamente isso. Haviam vias de disseminação, de trânsito de animais que possibilitaram a disseminação da doença dentro do Reino Unido, né? Então, o que, que acontece? Quando você tem um alerta, automaticamente todo mundo para de importar carne e o Brasil, como um representante muito importante no mundo de produtos agrícolas, né? Ele sofre muito com a economia desses embargos econômicos, né? Bom, aqui a gente está falando de manejo dos animais, né? Na questão da comercialização. Então, por exemplo, densidade populacional, em alguns ambientes você tem rotação de pastagem, em algumas granjas suínas você tem entrada e saída de todos os animais para você promover vazios sanitários, né? Vida média dos animais, então, se o animal fica mais tempo no rebanho, ele tem mais chance de ser acometido pela doença e transmitir a doença para outros animais. Quando a gente fala de clínica de pequenos, a percepção que os donos dos canis têm nos riscos que os seus cães podem estar sofrendo. Por exemplo, se é comum a presença da leptospirose nos cães, ele precisa ter uma orientação a respeito de quando vacinar os animais, porque a gente sabe, por exemplo, que a vacina para a leptospira, ela tem um período de proteção mais curto, em média 6 meses. Então, se eu sei que a leptospira é mais prevalente no período das chuvas, um mês antes de iniciar o período da chuva, eu vacino os cães para não correr o risco deles terem leptospirose, né? Então, eu vacino antes do período sazonal, onde eu tenho maior risco da presença da doença no rebanho. Então, eu crio um manejo para diminuir o risco de surgirem animais doentes, né? Atualmente, a questão da higiene ambiental e da saúde ambiental é algo que vem sendo muito discutido no Brasil. Houve um primeiro momento que essa discussão ela era de natureza mais, eu diria, mais conciliadora. Hoje, por pressão, inclusive internacional, a produção de animais, o consumidor quer saber qual que é o grau de consciência sanitária de quem produz aquele animal e qual o impacto ambiental que aquela produção tem. E as pessoas abrem mão de comprar o produto se eles, por exemplo, sabem que dejetos daquela granja suína estão contaminando um determinado rio de Minas Gerais. Então, a higiene ambiental ela tem sido cada vez mais cobrada dos produtores, né? Assim como a questão do bem-estar animal, né? Tecnificação é um ponto importante porque muitas pessoas têm uma ideia de que uma fazenda altamente tecnificada, né, com ordenhadeira mecânica, inseminação artificial, pastagens, suplementação animal, as pessoas têm uma ideia de que essas são propriedades livres de doenças.
Mas é importante a gente pensar que essas tecnologias, elas podem até potencializar a disseminação das doenças. Quando vocês forem estudar, por exemplo, produção de gado de leite, vocês vão ver que as ordenhadeiras mecânicas, elas são ferramentas muito importantes, muito valiosas, inclusive para melhorar a qualidade de vida dos produtores, mas se ela não for devidamente utilizada, corretamente higienizada, uma vaca com mastite pode transmitir o micro-organismo para outros animais, né? Quando você trabalha com programas de inseminação artificial, é muito importante você estudar, por exemplo, os touros que são utilizados na produção da dose do sêmen. Porque se esses animais tiverem algum problema de natureza hereditária, o impacto na transmissão dessas características, que espera que seja positivo, mas se houver características negativas, o impacto da transmissão disso é muito alto e pode se perder muito dinheiro, então é preciso tomar bastante cuidado. O que eu quero dizer é que tecnificação não é sinônimo de um rebanho livre de problemas, né? Eles mudam. Então, sob o ponto de vista veterinário, sob o ponto de vista epidemiológico, se eu tenho uma fazenda de alta tecnificação de produção de leite, eu vou ter alguns problemas ali diferentes de uma pequena propriedade que tem a produção de leite em volume menor, mas não tem uma ordenhadeira, é monta natural, pastagem natural lá do ambiente. Vocês estão entendendo? Então, assim, o perfil epidemiológico muda. Por exemplo, é muito mais comum numa fazenda de gado de leite de alta tecnificação ter problema de casco, porque o ambiente onde o animal fica predispõe a alguns problemas de alta umidade do solo, né? Por exemplo, em função de presença de resíduos como fezes e urina. Como o animal produz muito, eu preciso dar uma suplementação alimentar. Se essa suplementação não for devidamente prescrita por um médico veterinário que entenda do assunto, eu posso ter muitos problemas metabólicos. Os animais começam a ter problemas metabólicos. Por outro lado, lá onde tem baixa tecnificação, pode ser comum, por exemplo, a prevalência de doenças infectoparasitárias. Você tem uma produtividade menor, você pode ter alguns problemas, por exemplo, com intoxicação por pastagem, com alguma planta tóxica para aqueles bovinos. Então, você tem perfis diferentes de problemas que acometem essas populações. Pois bem, e aí agora falando um pouco da interação, né, agente hospedeiro e ambiente, a gente tem o doente como uma principal fonte de infecção no rebanho, né, um animal ou uma pessoa doente. O início das lesões normalmente é quando você tem a maior liberação dos agentes e as maiores virulências e maior patogenicidade são aquelas doenças que vão causar maior prevalência de casos clínicos na população. Então, você tem uma atuação mais urgente, né? Ao passo que doenças cujos agentes sejam menos virulentos e patogênicos, você tem casos subclínicos e as perdas elas se diluem a longo prazo. Quando a gente fala do doente, né? A gente tem o chamado doente típico, com lesões graves, características, né, da doença, e que demanda de ações profiláticas urgentes, né? Então, na foto você vê, por exemplo, um cão com leishmaniose, com sintomas clássicos da doença, que é emagrecimento, prostração, uma alopecia, né? Onicogrifose, chamadas lesões furfuráceas, né? Que são aquelas descamação excessiva da pele, né? E aumento dos linfonodos, né? Então, é um caso bem típico e clássico. E você tem casos atípicos da doença, que, em especial, o pessoal da clínica tem que ficar muito alerta, porque, epidemiologicamente falando, o caso atípico ele é mais relevante para o epidemiologista.
Por quê? O caso clínico, ele já tem uma característica de debilidade orgânica, né? Então, assim, epidemiologicamente, esse cachorro aqui, ó, ele já fez um estrago na população como hospedeiro e disseminando a doença para os animais ao redor dele. Esse aqui, como ele é um caso atípico, ele consegue ainda um período de se manter um período muito grande na população, um intervalo de tempo muito alto. Então, essas lesões sendo menos severas, elas são de difícil diagnóstico e, consequentemente, o controle é menos eficaz se eu não estiver atento para a característica da doença que eu estou estudando e a população com a qual eu estou trabalhando, tá? Pessoal, vocês entenderam essa questão ainda? Quanto mais típico e grave clinicamente é o animal, todo o dano epidemiológico já foi causado. Por outro lado, um animal que ainda vai ficar muito tempo na população, ele tem potencial de transmissão e, portanto, epidemiologicamente, ele é uma peça-chave na prevenção e controle da doença para a população. Estou falando para a população, tá ok? Os doentes prodrômicos, né, que são aqueles doentes que ainda não desenvolveram as lesões características da doença, esses animais, eles têm um quadro infeccioso mais inespecífico e eles podem liberar o agente etiológico no ambiente, né? Os doentes prodrômicos, eles são um ponto-chave, né? Porque eles não chamam a atenção dos seus tutores, né? Eles não têm uma... Eles são muito sutis na população. Então, quando eu falo de algumas doenças, por exemplo, que eu tenho como medida de controle a vacinação, a medida preventiva, é o principal mecanismo para diminuir a presença dos prodrômicos na população, né? Então, eu evito o surgimento do prodrômico com medidas preventivas. Resposta imunitária, né? Vocês tiveram lá a disciplina de imunologia, então, só para lembrar rapidamente, a capacidade de responder a essa inoculação de substância ou de um agente, né? Então, você tem a imunidade passiva, que ela pode ser natural ou artificial, né? Leite materno. A questão do colostro, né? E a imunidade artificial, que é quando você tem a produção, por exemplo, do soro hiperimune e, por exemplo, se você foi agredido por um cão na rua e a gente não sabe qual o status sanitário desse cão, se ele foi vacinado ou não, provavelmente o médico vai passar para você uma imunidade passiva, soro hiperimune. Ele não vai nem esperar você tomar a vacina antirrábica e produzir você mesmo um anticorpo. Ele vai te dar anticorpo já pronto para debelar a resposta caso você tenha contato com o vírus da raiva. Ainda que essas reações de imunidade passiva possam trazer um risco, por exemplo, né, de reação alérgica, esse risco é menor do que eu colocar o sujeito exposto à chance de contato com o vírus da raiva, né? Eu não sei se eu acho que eu falei isso para vocês nessa turma, né? A raiva ainda é uma doença presente no Brasil. Poucas semanas atrás, a gente teve uma morte no Maranhão de uma criança que foi agredida por um canídeo silvestre e veio a falecer, né? Infelizmente, ela, por exemplo, não recebeu o soro hiperimune no momento que deveria para evitar que o quadro clínico progredisse, né? A imunidade ativa, né, que você tem a imunidade natural e artificial, quer seja pela doença, quer seja pela vacina, é um conceito que vem sendo muito discutido erroneamente, né? Nas nossas mídias atualmente, tem gente que acha que pegar a doença é mais eficaz do que você tomar uma vacina, né? Isso, por exemplo, a pessoa não leva em consideração a letalidade
da doença, né? Se uma pessoa vira para você e fala assim, ó, eu prefiro não tomar vacina, eu prefiro pegar o Covid, porque se eu pegar a Covid eu vou ter uma produção de anticorpos, né? Aí você tem que fazer a seguinte pergunta para a pessoa, tá? E qual que é a letalidade da doença e qual que é a letalidade de se tomar uma vacina para uma pessoa com as suas características? Percebe? É algo mais profundo, né? Essa discussão não é tão superficial quanto às vezes se mostra. Aqui eu estou só passando rapidamente a questão do soro hiperimune, que eu falava com vocês, né? O Brasil, ele é uma potência mundial na produção de tecnologia de soro hiperimune, né? De doenças, as chamadas doenças parasitárias, né? O Vital Brasil, ele foi um cara que foi muito importante, né, para a medicina do mundo, porque ele foi um cara que começou os estudos e desenvolveu uma série de trabalhos a respeito de produção de soro antiofídico, né, enfim. Como vocês devem saber, tem um pessoal aí que já produz soro hiperimune, um laboratório que já produz soro hiperimune para a Covid-19, mas é caríssimo, então é praticamente inviável como medida de saúde pública, né? A imunidade produzida por vacinas, né? Que a produção das vacinas talvez seja um dos maiores ganhos da humanidade, né? A produção de vacina diminuindo assim drasticamente a letalidade. Desculpa. Diminuindo drasticamente a. Ué, mas nem o meu telefone me obedece mais, mas não é possível. Então, assim, produção de vacinas, né, que foi esse ganho para a humanidade aí, diminuindo a letalidade de uma série de doenças, né. Eu coloquei algumas possibilidades aqui, né, você tem vírus vivo modificado, agentes inativos, hoje você já tem uma nova geração de vacinas, né, que envolvem a engenharia genética e que tem mostrado resultados muito promissores, né. Quando a gente fala também dessa relação, a gente tem que lembrar daquele elemento que é o portador, o indivíduo que mantém o agente no organismo sem apresentar sinais clínicos e elimina ele no ambiente, né? Então você tem, por exemplo, o portador em estado de incubação, convalescente ou subclínico, né? Esses portadores, eles têm um papel importante na manutenção das doenças nas populações, né? Porque não são perceptíveis. Quando a gente fala de portadores que sejam animais silvestres, o desafio é ainda maior, porque a gente tem que fazer uma intervenção muito cautelosa no controle populacional desses portadores, né, para não impactar de forma negativa essas populações, né. Os reservatórios, que são indivíduos capazes de manter um agente durante um período prolongado, né? A gente tem os chamados reservatórios ecológicos e epidemiológicos, né? Que são esses indivíduos que a gente vai pensar assim, é aquele indivíduo que ele tem uma natureza específica de resposta imune, que ele consegue manter o agente, em especial alguns vírus e bactérias, né? Ele consegue manter isso no organismo dele por um intervalo de tempo muito grande. Então, ele dificulta a erradicação da doença num dado ecossistema. Quando a gente pensa em reservatório, né, a gente tem, por exemplo, se a gente pensar nos roedores, né, como reservatórios ecológicos da leptospirose, você tem um indivíduo, ele tem a leptospira, mas ele não adoece, né? Aí de noite, ele vai lá no comedouro do cachorro e ao se alimentar, ele faz xixi ali. Se é um período de chuva,
a umidade relativa do ar e o ambiente onde ele fez o xixi consegue manter a leptospira e, por algum motivo acidental, se o cão não tiver imunemente protegido, né, vacinado, ele vai desenvolver a doença, né? Também você tem uma série de micro-organismos, né? Você tem os clostrídeos causando tétano em mamíferos, que também tem essa mesma relação. Quando a gente fala de reservatório epidemiológico, o exemplo mais comum é o do morcego, né? Causando a manutenção do vírus da raiva num dado ambiente. O reservatório epidemiológico ele vai adoecer em algum momento, mas isso pode demorar semanas, no caso de morcego, meses, né? Mas em algum momento ele vai ter manifestação da doença, né? É uma situação interessante, porque quando a gente fala isso, significa que o vírus ele é autolimitante, né? Porque quando ele provoca a doença, ele também colabora para a manutenção dessas colônias. Um cuidado que eu quero chamar a atenção, que como a gente tem ouvido falar de raiva, na cidade, vírus da raiva e animais, morcegos com sintomatologia clínica, ou onde foi feita a identificação da raiva na cidade de Belo Horizonte, não é só de morcego hematófago, né? Então você tem outros morcegos, frugívoros, insetívoros, que podem carrear o vírus. O morcego ele é um animal muito peculiar, em especial para quem estuda a raiva, né? Vocês vão ver o morcego como reservatório epidemiológico de muitas doenças virais. E isso acontece porque no processo, basicamente, né? O processo de evolução do morcego, ele desenvolveu características do sistema inflamatório que as reações são, de alguma forma, mais sutis. Então, o morcego ele consegue ter contato com a gente e a resposta que ele dá à presença do indivíduo, do agente etiológico no organismo dele, é muito sutil, é muito leve, né? Então, isso faz com que ele não tenha um quadro clínico tão exacerbado como acontece com outros mamíferos. E aí ele acaba sendo um elo importante de reservatório epidemiológico para várias doenças, né? Ainda sobre a relação às vias de eliminação, né? A gente tem eliminação respiratória, digestiva, vetores, né, pela pele, leite e gênito urinário. Essas diferentes vias de eliminação, vocês têm visto aí com a presença do Covid na nossa população, elas estão diretamente relacionadas à dispersão da doença, né? Então, se você tem uma dispersão gênito-urinária, por exemplo, como era a disseminação do HIV nos anos 80, era predominantemente transmissão sexual, ela teve um padrão de distribuição na população totalmente diferente de uma doença que tem um potencial de transmissão respiratória, em especial nos grandes centros urbanos, onde você tem aglomeração de pessoas em ambientes fechados, ou no caso da produção animal, em ambientes como a criação da suinocultura e da avicultura industrial, que você tem uma densidade populacional muito alta por metro quadrado, né? E aqui as vias de transmissão, né? Contato direto, né? Mordedura, contato sexual, a lactação. A gente sabe, por exemplo, que algumas doenças virais dos pequenos ruminantes, como a artrite encefalite caprina, ela tem um potencial de transmissão pelo colostro e em menor, mas também pela lactação. Uma das medidas de controle é quando o filhotinho nasce de uma mãe positiva, você oferecer colostro e
tratar termicamente esse colosso para inativar os vírus, né? Transmissão no ambiente, né, que normalmente você tem pouco contato, ou de contato indireto, como, por exemplo, bebedouros, os chamados fômites, né? Muitas vezes os veterinários trabalham em um ambiente onde utiliza uma mesma agulha para, sei lá, 5, 10 animais e assim vai trocando, né? Então, esse tipo de transmissão ainda é muito presente, principalmente em ambientes menos tecnificados, né? Transmissão por aerosol, tem uma doença, né, que é a hantavirose, que é um exemplo clássico, onde o roedor silvestre, que ele é o responsável pela manutenção do hantavírus no ambiente, ele libera nas fezes, e aí a pessoa, por exemplo, entra num ambiente fechado e inala o vírus, né? A hantavirose é uma doença exótica presente em Minas Gerais, em especial na região do Triângulo Mineiro, Cerrado, né? Por conta da presença desses roedores. E a principal medida de prevenção é, por exemplo, quando o sujeito tem uma habitação em ambiente rural, onde esses roedores podem ter passado. O ideal é abrir a habitação 2, 3 dias antes, deixar ventilar bastante, e aí, depois disso, evitar o levantamento de partícula de poeira, né? Utilizando água em abundância e, quando for possível, a utilização de máscara, né? Então, você tem transmissão, por exemplo, por poeira ou por aerosol, que basicamente é a inalação. Transmissão pela água, né? O nosso país, ele ainda é muito deficiente do esgotamento e tratamento de água, né? Então, hoje é muito conhecido a água como um potente veiculador de doenças, né? Transmissão por alimentos. O veterinário ele tem perdido espaço nessa área para outros profissionais, ainda que a tecnologia e inspeção de produtos de origem animal seja uma área muito fortemente estabelecida na medicina veterinária, mas ainda faltam profissionais, né? E falta oportunidade da população receber um alimento devidamente inspecionado. Essa foto aí eu tirei alguns anos atrás, quando eu fui lá em Teresina, um calor sufocante, né? Aí eu, passando lá numa rua, vi um rapaz vendendo peixe lá numa, sobre uma caixa de isopor, sem refrigeração nenhuma. Pedi a ele, né? Falei assim, tá, que legal, sou de Belo Horizonte, deixa eu tirar uma foto. Eu tenho até uma foto que ele, né? Tadinho, assim, ele não percebe o problema que ele pode estar causando, né? Sem que eu pedisse, eu tenho uma foto dele, né? Aparece, eu não coloco aqui para preservar a imagem dele. Espero que ele, na época ele me contou que era um trabalho meio que informal, né? Espero que hoje ele esteja numa situação melhor. Mas quando você vai, por exemplo, para o interior de Minas, é muito comum as pessoas comprarem carne de animais que não são inspecionados, ou você chega lá, né? Tem o produtor de leite cru que vem com uma carroça e vai vendendo diretamente para o consumidor, né? Transmissão pelo solo, a gente tem tido um aumento muito grande de casos de esporotricose na população felina em Belo Horizonte, né? Isso está virando um problema, já virou um problema, e a esporotricose é uma dessas doenças que o fungo causador consegue sobreviver durante muito tempo no, no solo, né? Causa infecções entéricas. Às vezes o animal clinicamente ele manifesta lesões de pele, também vem a óbito.
aí o tutor enterra o animal, né, no quintal, aí prolifera a contaminação do solo sem que ele perceba, né. Transmissão vetorial, que é extremamente complexa de entender, porque isso envolve informações e conhecimento de todo um ecossistema desses vetores, né, que pode ser transmissão mecânica, multiplicação de agente, transmissão transovariana, como é muito comum em algumas doenças hematológicas relacionadas aos carrapatos, né, as babéis, as anaplasmas. E é importante ter um conhecimento muito bom do ciclo de vida completo desses vetores, porque as intervenções são sempre muito difíceis e eficazes, né? Bom, e aqui algumas considerações, né? As enfermidades, elas não consistem em um fenômeno isolado, é importante vocês guardarem isso. Elas não são fenômeno permanente também, né? Há uma natureza de dinamismo na presença da doença na população. Se a gente parar para pensar, a própria questão do Covid, há um ano atrás, era um padrão totalmente diferente do que o que a gente tem hoje, né? Então, isso, à medida que o tempo passa, esse dinamismo ele vai se modificando com o passar do tempo, né? O epidemiologista entende que a doença, a enfermidade, ela não é apenas a presença de uma ou mais causas, né? Mas uma conversão de informações qualitativas e quantitativas envolvidas em fatores ecológicos, e o conhecimento apenas da relação causal, o que é o agente que causa a doença X, por exemplo, ela não é suficiente para controlar ou prevenir as enfermidades na população. Por quê? Porque apenas a presença de percepção. Bom, primeiro que a epidemiologia mostra que a gente consegue prevenir e baixar significativamente os indicadores de incidência e de prevalência de um determinado fenômeno, mesmo se eu não souber qual é esse fenômeno, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a relação, a inter-relação entre o agente e o hospedeiro, ele passa por uma, eu diria, detalhada interação do ambiente. Quando eu consigo fazer intervenções nesse ambiente, muitas vezes eu consigo controlar ou diminuir significativamente a prevalência da doença na população, sem sequer saber o agente causador. Por exemplo, se eu percebo que as pessoas estão tendo diarreia, porque elas estão tendo como fonte comum um poço artesiano que tem água contaminada, e eu trato a água para eles consumirem, ou eu passo a oferecer uma água de qualidade para eles consumirem, ainda que eu não saiba qual foi o agente etiológico que causava aquela doença gastroentérica, que estava sendo veiculado por aquela fonte de água, eu consigo resolver o problema. Então, nesse aspecto, não é apenas a relação causal do agente causando as doenças gastroentéricas que vão ser suficientes para que eu resolva o problema, tá ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não, professor. Ô, Luana, tudo bem? Projeto, eu acho que você entrou depois, né? Sim, entrei atrasada, desculpa. Não há porquê. Não tem por que se desculpar, não. Só rapidamente, então, deixa eu só interromper aqui a gravação, porque algumas pessoas não estavam, né? No início.